e a gente, mas eu vejo frequentemente a dificuldade de garantir que o roadmap dos produtos também considere roadmap de evolução de arquitetura. E parece Uhum, que a gente tem uma expectativa que a arquitetura fundacional de um produto, aquela primeira lá, aquela que foi pensada no início, ela por si só vai garantir toda uhum, a existência do produto. Então a gente precisa admitir também que também a arquitetura é incremental, né? Por uhum, isso que construir arquiteturas que têm bases evolutivas, ou seja, arquiteturas que permitem a flexibilidade de uhum, evolução também na arquitetura que o próprio negócio exige daquele produto é essencial para que ela evolua. Então, não deveria ser uhum, estranho para ninguém que uhum, no ciclo de evolução de um produto existissem ao longo do caminho histórias de arquitetura, né? E a gente uhum, ainda ouve de lideranças técnicas uma dificuldade que percebem é, evoluções necessárias na arquitetura, uhum, dívidas técnicas que foram criadas com consciência para garantir um time to market, para fazer uma experimentação, mas uhum, que não são pagas nunca e começam a cobrar uns juros muito altos, né? A gente já fez essa brincadeira, né? uhum. Para saber qual é a Exato. dívida técnica que a gente resolve, vamos ver qual que está cobrando mais juros da gente. A analogia Uhum, financeira ajuda muito. A gente vê pessoas, lideranças técnicas, arquitetos até, uhum, preocupados com isso e com dificuldade de articular essa priorização, porque a gente uhum, está tratando a arquitetura como uma coisa estanque. Uma vez que a gente aprendeu que uhum. a gente já aprendeu que a evolução do software não é uma coisa estática, né? E por que a gente pensa a arquitetura dessa forma, né? É, eu vou pegar aqui um parêntese nesse ponto da arquitetura evolutiva que você comenta. Essa técnica acho que é incrível, acho que é a resposta, né? Talvez mais adequada para encaixar a arquitetura de volta no contexto de agilidade. E, e aí, dando dois, três passos para trás, lembrando como a arquitetura era antes, né, no modelo pré-ágil, né, ou pré-agilidade, com waterfall. A arquitetura tinha uma posição muito favorável no ciclo de desenvolvimento. Ela vinha antes do desenvolvimento, né? Então vinha o desenho, tal, arquitetura e depois a implementação. Então as pessoas de arquitetura tinham oportunidade de pensar arquitetura, fazer definições. Tipicamente eram as equipes de arquitetura que criavam os frameworks, né? As bibliotecas que encapsulavam algumas complexidades que eles já antevinham ali, que estavam por chegar e que os times de desenvolvimento iam se deparar. E isso não existe mais, né? Com o modelo de agilidade, essa decisão do que vai ser implementado e de qual desafio precisa ser antecipado acontece a cada sprint. E as squads também estão proliferadas, né? Então, as pessoas de arquitetura são muito escassas. Você pode ter, sei lá, talvez numa grande empresa, 20 pessoas, 10 pessoas dentro de uma estrutura de arquitetura e centenas, milhares de pessoas desenvolvendo, né? Não dá para ter uma pessoa de arquitetura em cada contexto. E a arquitetura não consegue mais se antecipar. A decisão acontece dentro de cada time, dentro de cada squad. E aí começa a acontecer esse distanciamento, né? Nem uma definição geral vai servir para todos os contextos, nem os times de cada contexto vão abrir mão da sua autonomia para ficar consultando a arquitetura. Então, os times de cada contexto buscaram autonomia, e eu acho que está certo, e conversa inclusive com os princípios de agilidade, né? Um dos princípios lá diz que, poxa, as melhores arquiteturas são construídas pelos próprios times, né? O próprio time é o mais competente para definir a melhor arquitetura para o seu caso de uso, para a sua realidade, porque tem o contexto, tem as necessidades, tem o contato com o cliente. Então, esse distanciamento acabou tirando cada vez mais as pessoas de arquitetura do dia a dia. Mas a arquitetura, como você comentou bem, não deixou de ser importante, pelo contrário, ela vai ganhando cada vez mais importância, né? Porque a capacidade de produção de software é muito maior. Então, se isso não é cuidado, o débito técnico também começa a escalar. Em algum momento, essa conta vai ter que ser paga. E pode ser que a própria tecnologia seja responsabilizada por essa dívida, né? Mesmo que no momento de que ela foi contraída, houve um consenso. Apesar de ter um consenso entre o negócio e a tecnologia, lá na frente o negócio não vai lembrar. Ele só vai cobrar. Fala, poxa, mas você está aqui, é sua responsabilidade, né? Poxa, por que você não cuidou disso, né? O débito técnico é responsabilidade da tecnologia, dívida técnica, né?
Acho que tem essa preocupação. E aí, quando a gente olha para esse modelo de arquitetura evolutiva, tem uma sacada aqui que eu acho muito bacana, que é as fitness functions, né? Como é que a gente mede a arquitetura? E aqui talvez seja uma porta de entrada para a arquitetura voltar para o dia a dia. A arquitetura não precisa fazer parte e ser responsável, as equipes de arquitetura não precisam ser responsáveis por todas as decisões. Eu acredito na ideia de que as lideranças técnicas, né, a pessoa tech lead dentro da squad tem esse papel de zelar e cuidar pela arquitetura, de tomar A as gente decisões de tem, a arquitetura. gente tem essa convicção juntas, né? Que o tech lead é o arquiteto do time, um arquiteto que coda, por Exato. favor, né? Assim, eu gostaria que Exatamente. todos eu sei que tem hoje É. vários tipos de arquiteto, tudo bem, respeito aí as nomenclaturas novas, mas Uhum, um tech lead precisa ter tempo para codar. Eu uhum, sei que é uma pessoa que também articula bem com o negócio, talvez pega menos galho, uhum, mas é o arquiteto do time, tem a uhum, accountability pela arquitetura daquele time, puxa as discussões, não uhum, precisa resolver sozinho, porque um time que uhum, colabora bem contribui ativamente para a construção do que está fazendo, mas ele é que tem a accountability de liderar aquilo e de batalhar por exato. aquilo, e Uhum, conhece na prática a realidade do produto que está desenvolvendo, né? Então a uhum, gente é bem exato. É, a gente compartilha bastante dessa ideia, né? exato. Contra as lideranças técnicas teóricas ou distantes É, do código, né? Que atrapalha muito a é, atuação dessas pessoas. mas acabam não sendo efetivas, né? E aí, nessa ideia da arquitetura evolutiva, com os fitness, criar fitness functions para medir e acompanhar as características de arquitetura, né? Performance é um ótimo exemplo, né? A gente tipicamente se depara com os times fazendo teste de performance, muitas vezes sem ter um SLA definido. Poxa, se eu não tenho um SLA definido, como é que eu sei que o teste de performance foi suficiente, né? Foi efetivo? Quantas requisições eu tenho que atender? Inclusive para dizer, olha, poxa, consigo atender o número de requisições que eu preciso atender com menos infraestrutura. Então, posso reduzir a infraestrutura. Não, poxa, para atender esse nível de requisições, eu vou ter que aumentar a infraestrutura. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu meço? Então, a arquitetura pode ajudar isso, pode trazer esse conhecimento para dentro do time. A responsabilidade e a autonomia continua ali, mas pegando carona, né, no Team Topologies, né, o time de arquitetura pode se posicionar como um enabling team. Ele não precisa ser dono da arquitetura, ele pode ser o promotor da arquitetura, ajudar as lideranças técnicas, os tech leads, a Um desenvolver as polinizador, características de né, arquitetura. Cris? Como a gente Exato. já pareou com essa ideia junto em outro contexto, né?